Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. O Lula ganhou e o que eu faço agora? A gente vai falar exatamente sobre isso. O que vai se dar bem, o que vai se dar mal, se você tem que se proteger, se tem que fugir, se tem que investir em alguma coisa específica. A gente vai falar sobre isso agora, então vamos lá. Antes da gente começar aqui na minha tela, vou pedir para você que já é parceiro do canal, deixar aquela força, clicar em gostei que ajuda bastante, é de graça, clicou aí, então vamos lá. Só para contextualizar, o Lula ganhou as eleições, ele faz parte de um partido de esquerda, todos os outros partidos de esquerdas que ganharam aqui na América Latina, os países estão mal, os países estão indo de mal a pior e a economia e as ações, isso é algo extremamente conectado, a economia e a bolsa têm uma relação sim. Inclusive vi o Parisotto, que é um bilionário da Bolsa, falando que não tem relação. É claro que tem, senão a gente teria investidores bilionários na Venezuela e não tem, tá todo mundo pobre por lá. Então, o que acontece? Isso gera medo, o fato do Lula ter ganhado, ele ser de um partido de esquerda, e isso gera medo em muitas pessoas. E você que talvez esteja com medo, ou então talvez você que apoia o Lula, não importa. Aqui a questão é o que dá pra gente fazer para ganhar dinheiro, proteger nosso patrimônio e ganhar ainda mais dinheiro com ações e opções. Vai ter oportunidades? Sim, vão ter muitas oportunidades. Mas agora vamos falar o seguinte, não tem mais o Paulo Guedes lá na economia para salvar a gente, teve a pandemia, ele realmente salvou. Nosso país é basicamente um dos melhores, que se saiu melhor após a pandemia, economicamente falando, perto do resto do mundo. A gente não vai ter mais isso. Então, vamos seguir aqui na minha tela. O que eu faço agora, né? Primeiro, eu já te falo, não entre em pânico, né? Don't panic. Isso aqui é uma referência ao Guia dos Mochileiros da Galáxia. Se você não leu, leia, é legal. Então, primeiro, existe a possibilidade do governo não fazer muitas coisas ruins e existe uma possibilidade maior do governo sim fazer coisas ruins. Mas a primeira coisa, medidas políticas demoram a gerar consequências ruins, tá? Então, mesmo que a esquerda aparelhe todo o governo e comece a tomar decisões muito ruins, leva anos até a gente ver esses resultados de maneira clara. Primeiro governo Lula, como que foi? Não sei se você se lembra, no governo FHC teve uma série de reformas e assim que o governo Lula entrou, ele surfou os benefícios dessas reformas junto com o boom de commodities. O Brasil cresceu menos que os outros países da América Latina que surfaram essa onda de commodities, então a gente não foi bem, mas o país cresceu. Ele cresceu menos que os pares, mas ele cresceu bastante porque a gente foi muito beneficiado. A China estava num ritmo de crescimento muito grande e virou nosso maior parceiro comercial. Ele precisava muito das coisas que a gente produz. Desde petróleo, minério, como o minério de ferro, as commodities agrícolas que a gente produz aqui. Então a gente teve um primeiro governo Lula que a bolsa subiu muito, a economia cresceu. Um segundo, a gente ainda teve esse ritmo bom de crescimento, a bolsa continuou crescendo, até as consequências de um governo extremamente irresponsável na parte fiscal. O que eu estou falando? Um governo que sempre aumenta os gastos, o que foi o que aconteceu no governo, nos dois primeiros governos Lula, só vai ter problema quando o país começa a parar de crescer e as dívidas começam a crescer bastante. E isso a gente só foi observar no governo Dilma, no final do primeiro mandato do governo Dilma, que é a parceira do Lula, né, do mesmo partido, que a gente foi ver as consequências de dois governos muito ruins. Então, chegou lá no segundo governo Dilma, a gente entrou numa crise econômica a maior da história do país. Poxa, parece que eu estou fazendo campanha ideológica aqui, mas não é, gente. Vai lá e vê os números. O que aconteceu no governo atual do governo Bolsonaro, não que ele entenda muito de economia, mas o Paulo Guedes sim é bom, vai gerar consequências positivas para os próximos anos. Então, independente de quem entrar agora, vai surfar uma onda positiva. Nosso país está controlado nos gastos públicos e a gente tem muito investimento contratado. A gente deve ver um crescimento da economia e a bolsa que está barata vai surfar isso. A gente vai ter bolsa barata, crescimento econômico e juros em queda. Esses três fatores devem fazer a bolsa subir e o que o pessoal fizer de ruim vai demorar para aparecer. Seja 3, 4, 5, 6 anos que a gente vai demorar para ver as coisas ruins que o próximo governo vai vir a fazer. Então,
Contei essa historinha toda, apareceu campanha eleitoral, não, a eleição já acabou, mas é a realidade, pessoal. Busca as informações do que aconteceu em 98, 2002, 2006, lá, 2010, como que foi a economia, como que foi os pares, né, os países da América Latina e como que foi a nossa bolsa. E depois o que aconteceu, consequência de grandes gastos. E existe uma alternativa que é isso aqui que eu estou falando. Se o país não piorar muito, ele ficar só medíocre, o que é medíocre? Na média, o que ele está acostumado a fazer, ainda assim a gente consegue ganhar dinheiro. O Brasil, tudo bem que no passado, década de 50, 60, 70, o Brasil crescia muito mais, tá? Mas mesmo ele ficando no meio do caminho, a gente deve ver crescimento da bolsa, a gente deve ver retorno na bolsa de valores. Então o que eu quero dizer é que mesmo se houver medidas ruins, pode ser que a bolsa, as coisas não piorem tanto. Se continuar na mediocridade, vai continuar no modelo que o Brasil está acostumado, que é a mediocridade. Mesmo assim, as pessoas que investem através da bolsa conseguem ter retornos muito legais, retornos acima da média. Então, tem esse ponto também. Um terceiro ponto é que a partir de agora é legal se proteger. Caso você não saiba, eu estou com meu patrimônio basicamente quase todo aqui no Brasil. Eu tirei dos Estados Unidos, vim para cá, porque eu vejo que a gente deve surfar nos próximos 2 anos, principalmente, uma grande alta da bolsa, independente de quem ganhar a eleição. E eu tenho falado isso há um bom tempo, né? Que independente de quem ganhar a eleição, o simples fato da eleição acabar é um gatilho, você tira a incerteza dos investidores. Os investidores já conseguem traçar planos, quais setores devem se beneficiar, como que devem ser os próximos passos. Então, acabar com a questão da incerteza que era a eleição vai ser bom para a bolsa, independente do resultado da eleição. Então, a gente deve ver uma bolsa subindo bastante, porém, você, depois de colher os frutos dessa alta que está por vir, eu recomendo você a se proteger, passando parte dos seus investimentos para o exterior. O que eu quero dizer com isso? Existem corretoras onde você, brasileiro, consegue mandar seu dinheiro e consegue investir em ações dos Estados Unidos, operar opções nos Estados Unidos, entre outros ativos. Nas corretoras estrangeiras tem uma quantidade muito grande de investimentos e ativos diferentes para a gente investir. Então eu recomendo pegar uma parte, pode começar com um valor pequeno, mas gradativamente é bacana migrar para lá. Não exatamente agora, porque a nossa bolsa deve se aproveitar bastante, a gente deve ter um rally de Natal, agora as coisas devem começar a andar como deveria, né? Então a gente deve ver uma boa alta agora, ano que vem também, mas depois de um ano e meio é legal você já começar a passar ali até 30% do que você tem para fora como segurança. Por que isso? A gente espera que as coisas não piorem tanto, mas a gente vai ter um governo agora que é amigo, que apoia governos como o da Argentina, como o da Venezuela, que são ditaduras, são países onde toda a iniciativa privada está sendo abafada na Argentina e na Venezuela praticamente já acabou, lá não tem bolsa mais, não tem o que fazer na Venezuela. Então, para a gente se proteger de um cenário extremo que é esse, é legal colocar um dinheiro fora, o dia que precisar, se acontecer algo muito extremo, que mesmo que você possa achar pouco provável, a gente não pode ignorar as coisas que são pouco prováveis. Então a gente precisa se proteger. Se acontece algo do tipo, a gente sai daqui e tem dinheiro lá fora. O dinheiro daqui deixa de ter valor, que foi o que aconteceu com as pessoas lá. Os empresários da Venezuela perderam lá quase tudo. Quem tinha coisa fora conseguiu sair e viver bem fora do país. Então, isso é algo ruim até de falar, mas é um caminho necessário. A gente vai precisar se proteger, porque agora o risco disso acontecer aumentou bastante. Aqui o que eu estava falando, né, medidas políticas levam tempo para se agravar, né, para realmente gerar consequências ruins. Então, não deve aparecer nada de muito ruim dentro de 2 anos. Mesmo que haja medidas ruins, as consequências não vão aparecer. Então a gente pode ficar tranquilo aí por volta de 2 anos. Depois aí a gente tem que ir avaliando como as coisas vão andar. Depois no 3º, 4º ano é legal a gente já tá protegido, né? Já tá com dinheiro fora para se proteger e
talvez aí o otimismo com o Brasil acabe depois aí de uns 2 anos, 3 anos, alguma coisa do tipo. E a gente tem as medidas positivas do Guedes ainda, que vai levar muitos anos. Eles contrataram investimentos, assinado 1 trilhão. Então tem muito dinheiro para entrar no Brasil, em investimentos de infraestrutura. Enfim, se você não sabe disso, dá uma pesquisada aí depois. E no passado a gente teve cenários piores e mesmo assim os investidores em bolsa de valores se saíram muito bem. Então não tenha pânico, né? A gente, de modo geral, se a gente tiver um pouco de cuidado, a gente vai se sair super bem. Tem muito dinheiro para ser ganho. Agora, um ponto. O gringo, o investidor estrangeiro, boa parte deles gostam do Lula. Porque como que ele tem contato com a realidade brasileira? Através de notícias. E as notícias, a mídia, mesmo internacional, tem um comportamento parecido com as mídias aqui, com a Globo, a CNN, alguma coisa do tipo. Se você lê o The Economist, que é uma revista sobre economia famosa, qual que é o posicionamento deles? Quando você lê um texto sobre o Brasil, parece que o Boulos que escreveu. Então eles são bem radicais em como eles escrevem a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Qual que é a questão aqui? Tem algum problema nisso? Não tem. A revista deles, eles escrevem como eles quiserem. Mas isso faz o estrangeiro pensar que o Lula ganhar é algo muito bom. Então, o fluxo de capital estrangeiro que a gente tem recebido, que é um valor muito grande, o Brasil foi o terceiro país com mais investimento estrangeiro no mundo esse ano. Aqui, saiu um dia atrás, né? O Brasil foi o terceiro país a atrair mais investimento estrangeiro do mundo. Então, olha que interessante. O trabalho que foi feito aqui no Brasil foi um trabalho bom, apesar de muitas pessoas não terem o conhecimento disso, e a gente recebeu muito investimento estrangeiro. Mas isso não deve parar com o Lula ganhando, tá? Isso é algo que muitos pensam, mas eles não devem parar por causa disso, porque o gringo acha que o Lula é um cara ótimo e isso é bom pra gente agora. O Lula ganhou, então a gente deve continuar recebendo investimento estrangeiro, a gente deve ver a bolsa continuar subindo. Eu acho que nesses 2 anos a bolsa passa de 200 mil pontos, tá? Isso aqui é totalmente especulação, né? Recomendação de nada, mas é a visão que eu tenho. Eu acho que dentro de 2 anos a bolsa passa dos 200 mil pontos e um dos motivos é isso aqui, né? O gringo gosta e dá uma olhada nas notícias internacionais, né? Se a gente olhar o Reddit aqui, que é uma espécie de um blog que coloca várias notícias, ó, eles falam, olha, aqui ele está replicando a notícia do Datafolha, mas aqui embaixo eles falam que o Bolsonaro é o Trump do Brasil e que eles estão muito orgulhosos das pessoas do Brasil, né? 58 mil pessoas deram like nisso aqui, as pessoas felizes, né? O Biden falando parabéns pro Lula para ganhar uma eleição livre e justa. O Brasil tira o Bolsonaro, né? Tem várias notícias e você vê que, de modo geral, a visão do estrangeiro é que o Lula é bom. Então, a gente deve ver, às vezes, uma acelerada da bolsa agora. Ó, reeleição do Bolsonaro será ruim para o Brasil, o The Economist. Tem muita gente que lê The Economist e que deve ter uma opinião parecida. O The Economist, ele é bem radical, tá? Falando a favor do Lula. Então a gente deve continuar observando o dinheiro vindo para o Brasil e nossa bolsa subindo. A maior parte do preço da nossa bolsa vem do investidor estrangeiro, tá? Ele que faz preço. Então a gente deve continuar vendo isso e talvez até aumentar o fluxo de dinheiro para gente. Ó, New York Times falando que o Brasil expulsou o Bolsonaro. Esses termos dá para ver o lado, né? Aqui, ó, jornais atual, por exemplo, rejeição à extrema direita. Se a pessoa fala extrema, já dá para perceber o lado que a pessoa tem. Então, é interessante ver isso. O gringo gosta do Lula por causa das notícias, né? Não tem jeito dele vir aqui e ver como as coisas são. Então, a gente não vai ter um momento ruim para a Bolsa nos próximos 2 anos. Na verdade, a gente deve ver um momento muito bom para a Bolsa e vão ter setores muito beneficiados. Se a gente pega o governo passado do Lula, a gente viu que teve programas econômicos que bombou demais algumas empresas, né? Gerou até o chamado campeões nacionais, empresas que o governo ajudou tanto que comprou todo mundo em volta e virou grandes empresas, né? JBS, Odebrecht, que agora tem outro nome, Odebrecht. A gente tem lá uma série de empresas do ramo farmacêutico, enfim.
A gente teve uma série de empresas mega beneficiadas e se você está comprado em uma ação, ou melhor, numa opção longa, num ativo desses, você ganha muito dinheiro. Porque essas ações elas vão ter movimentos artificiais, vão ter movimentos muito acima do padrão, muito acima da volatilidade histórica. Ou seja, você vai ver movimentos de 100% de alta e que se você está posicionado numa opção longa, você vai ganhar muito dinheiro. Então aqui a gente vai ter setores beneficiados. E para a gente entender quais setores vão ser beneficiados, o que a gente pode fazer? A gente vem no plano de governo. Primeira coisa, renovar o Bolsa Família, né? Vai ser o Auxílio Brasil em R$600, mais 150 para cada criança. Isso aqui vai ajudar o quê? Varejo, supermercado, farmácia. Então, esse tipo de empresa vai se beneficiar muito. E se a gente olhar a bolsa, esses setores já estão reagindo. Outra coisa aqui, ó, fazer uma transição por etapa, uma renda básica de cidadania. Isso aqui tem a ver com auxílio, então são os mesmos setores. Outra coisa é revogar o teto de gastos, então ele quer poder gastar qualquer valor. Parte desse dinheiro vai para fora, né? Ele vai voltar a financiar os seus parceiros na América Latina. E parte desse dinheiro vai ser para fazer programas, para gastar dinheiro e colocar dinheiro na economia. Isso é bom? No início, né, a gente vê uma euforia, mas depois o governo tem que pagar esse dinheiro e o juro sobe, o risco do Brasil sobe, enfim, a longo prazo isso é ruim, mas no curto prazo o governo gastar mais vai bombar algumas empresas. Então a gente tem que avaliar aqui. Retomar políticas de valorização do salário mínimo, isso aqui também vai para as empresas de varejo, empresa de farmacêutica. Acho que parte dessa renda pode vir um pouco para a construtora também. Combater a inflação, tal. Reforma trabalhista, ele reclama a reforma trabalhista, então ele vai querer devolver, provavelmente aqui, pelo que ele falou, ele vai querer colocar o imposto sindical de volta, né? Porque o imposto sindical saiu e os sindicatos ficaram muito fracos e era parte da sustentação dele. Retomar investimento em infraestrutura e habitação. Isso aqui é interessante. Habitação, MRV, construtoras devem super se beneficiar disso. A Tende 3, por exemplo, que eu fiz um vídeo recentemente, onde colocaram milhões em opções da Tende 3. Milhões não, quanto que foi? Eu esqueci o valor. Mas abriram uma opção fora das regras de Tende 3 para operar isso aqui. A eleição do Lula. Lula ganhando, o Tende 3 deve super ir bem. Da mesma forma, as outras construtoras também. Eu já tenho me posicionado nisso. Nos últimos tempos, por exemplo, aqui eu tenho já falado bastante. Tenho posições em Via Varejo, tenho posições em Pets. Magazine Luiza eu tenho posição, Lojas Renner eu tenho posição. Guararapes eu não tenho, mas é uma ação boa, tá? É interessante isso aqui. Não é recomendação de investimentos, mas olhei os fundamentos, parece interessante. Mas eu acho que ainda não montei posição. O varejo aqui está bem atraente, tá? Raia Drogasil tem posição. Pecar, interessante também, acho que já caiu. Enfim, Pecar aqui tá interessante, está muito barato. Tende 3, construtoras. Tem aquela opção, ó, se você olhar aqui, a gente tem uma opção de 2025. Olha que bizarro. Opções para 2025 de 3 anos, quase 3 anos, que foge da regra da B3, mas a B3 deixou. Quer ver? Vamos ver quanto tem de contrato aberto. Contrato aberto. 849 mil. O último negócio foi quanto que foi? Eu fiz as contas lá, mas eu acho que deu mais de 1 milhão nessa operação aqui. Tenho posição em Gafisa, tenho posição em EZTEC. EZTEC eu já ganhei dinheiro até porque já começou a subir, já foi o suficiente para eu embolsar uma grana. Tinha várias vendas de put, agora tem uma compra de call, já está dando quase 150%. E todas essas empresas vão se beneficiar muito. Educação deve se beneficiar muito. FIES, ProUni. Então você tem que ver o programa de governo. O governo vai injetar dinheiro na economia e você tem que tentar entender para onde vai esse dinheiro. Porque para onde vai esse dinheiro, as ações vão subir bastante. Se você tiver se posicionado bem em opções, você vai ganhar muito dinheiro. Então é hora da gente aproveitar isso. Talvez vai chegar uma hora da gente sair fora, tirar parte do investimento no Brasil. Mas agora é hora de aproveitar. O governo vai interferir, vai colocar dinheiro na economia e quem se posicionar bem vai ganhar muito dinheiro. Aqui ele falou que vai parar a privatização da Petrobras, ele já falou que vai ser um político que vai ser presidente da Petrobras.
Vocês talvez sabem a relação que eles têm, né? Eles roubaram muito a Petrobras, então deve voltar a colocar um monte de gente que é amigo deles lá. E vão tentar atrapalhar a Eletrobras, vão aqui parar a privatização do Correio, fortalecer bancos públicos, quer dizer que eles vão tentar interferir de alguma forma, mas bancos públicos aqui eu acho que não deve ser tão prejudicado, eu acho que vai ser tranquilo. Os bancos públicos crescer, o Banco do Brasil principalmente, se saiu super bem mesmo no governo Lula, tá? Então, mesmo com interferências políticas, o banco se saiu bem, teve um bom retorno, um bom crescimento. Já a Petrobras, foi horrível para a Petrobras. Então, se eu fosse ter cuidado aqui, eu teria muito cuidado com a Petrobras. Já Banco do Brasil, se cair um tanto legal no curto prazo, acho que faz sentido se posicionar, porque a empresa está barata, né? O valor patrimonial dela aí hoje está em uns R$ 50, logo está saindo divulgação de resultados, então Banco do Brasil eu não tenho tanto medo não, mas Petrobras, se eu tivesse uma posição, eu sairia fora. Não tenho, só tenho puts de Petrobras. Também acho Petrobras barato, tá? A empresa hoje, ela está boa, ela está barata, porém o medo é grande. Aqui, como você pode ver nessa notícia, quem vai assumir a Petrobras não vai ser alguém técnico, vai ser um senador do PT. O senador do PT do Rio Grande do Norte, o Lula, para ele ganhar, ele fez muitas parcerias, muitos aliados, e agora ele tem que dar cargo para os aliados, vai dar aqui para o senador do PT. Então, eu teria medo se eu tivesse muitas ações da Petrobras. Acho que ela ainda está barata, acho que ela ainda vai pagar bons dividendos nas próximas 2, 3 divulgações aí. Vai demorar um tempo para eles interferirem tanto no resultado da empresa, mas o risco da empresa ir mal em coisa de um ano e meio é grande. Então, eu aproveitaria esse momento e acharia um ponto de saída se eu tivesse essas posições. Mas eu não tenho. Eu tenho só uma put que é para 2024, alguma coisa assim. Então, eu me posicionei com put longas ali. É isso. Banco do Brasil acho ainda interessante. Enfim, é legal você acompanhar o governo. Agora, os investimentos devem vir muita coisa do governo, eles devem mexer bastante para atuar em setores onde eles têm amigos, onde eles acham interessante, onde eles ganham voto. É aquela coisa de sempre. Não sei se você lembra do governo anterior. Nosso público aqui do canal tem, na média, 40, 45 anos, então acho que você conhece, acho que você sabe. Então, lembra mais ou menos o que eles fizeram e tenta ganhar dinheiro com isso. A bolsa subiu bastante nos primeiros governos do Lula e alguns setores foram extremamente beneficiados. Então é hora de a gente ganhar dinheiro com isso e depois achar um ponto de saída e se proteger. Talvez a gente multiplique aí nosso dinheiro nesse tempo por 2, por 3, por 4 e daí a gente põe esse dinheiro, parte do dinheiro lá fora e vai administrando aí o dano, né? Vai administrando as coisas. Esse é o caminho que eu enxergo agora. E só para te falar aqui, é o que eu já te falei, mas pelos próximos 2 anos a gente deve ver sim uma onda de otimismo, por causa que as pessoas lá de fora veem o Lula com bons olhos, as contas públicas estão redondinhas, o Guedes fez um trabalho muito bom, tem muito investimento contratado. E se a gente olhar para a Bolsa, ela ainda está muito barata. Estou olhando aqui no PL da Bolsa, preço sobre lucro, ou seja, preço das ações dividido pelo lucro que elas estão dando. Se o lucro é grande, esse número cai. Se o lucro é grande, significa que as coisas estão boas, estão baratas, tá? Então, quanto menor esse número, mais baratas as empresas estão. A bolsa inteira, ela está num dos patamares mais baixos de preço sobre lucro aqui desde 2001. Então, olha o que aconteceu com o preço sobre lucro de 2001 para 2008, que até que foi a crise, né? Que tava 7, né? 7, chegou a cair para 6 e foi para 15, né? É uma multiplicação de 2,5 vezes. Então aqui, na verdade, se você olhar a própria bolsa, do fundo ao topo chegou a multiplicar por 20, mas o normal era você conseguir pegar 6 vezes, 8 vezes de valorização, que é muita coisa. Não acho que a gente vai ter tudo isso. A gente não tem uma China forte como a gente teve, mas de qualquer forma a bolsa está barata. Em todos os pontos, ó, 2003, 2002 aqui, a gente teve uma grande alta. Fundo 2008, a crise, logo em seguida subiu bastante. Todos os momentos onde a gente tem um PL baixo, a gente vê uma bolsa forte logo em seguida. Então é o que a gente deve ver, é o esperado, tá? Não tem nenhum indicador que mostre o contrário. Não tem nada, não tem nenhuma informação divergente hoje.
Pode ser que demore um mês ou outro, na verdade a bolsa já está subindo, mas mesmo que demorar um mês ou outro, ter algum mês ruim, mas de modo geral, nos próximos 2 anos a gente deve ver a bolsa subindo bastante. O legal aqui, só para te mostrar um detalhe, esse site ele coloca, ó, várias formas de você avaliar essa informação. Muita gente critica o PL da bolsa, fala que está barato só por causa de Petrobras e Vale, então a gente pode colocar todas as ações sem Petro e Vale. O que a gente vê? A gente vê que o PL da bolsa está barato. Já chegou aqui em 21 e hoje está em 8,93. Então tem um espaço muito bom para subir, dobrar aqui pelo menos, de 8 para 16 aqui é bem provável. Então fica a minha dica aqui, esse é o site Oceans 14 e tem várias formas de você avaliar aqui. Dá até para você tentar estudar qual setor está com o PL mais baixo, né? Consumo cíclico? É financeiro? E aí você avalia e vê o que está muito fora da média para baixo, né? O que está muito barato. Então, voltando aqui, próximos passos. O que você pode fazer? Quais são os próximos passos, então, para a gente seguir? Primeiro, continuar investindo na bolsa. Tem muito dinheiro para ser ganho nessa bolsa, tá? A gente vai ver uma época muito boa. Não mudei de ideia, não mudei minha visão. Continuo falando que agora as coisas vão ser, estão boas. Nosso retorno esse ano tá legal e deve melhorar bastante. Um dos gatilhos de incerteza que a eleição passou. Então as coisas devem voltar ao normal. O que é voltar ao normal? Rally de fim de ano, ano que vem as coisas positivas, coisas muito baratas não vão conseguir ficar baratas por muito tempo. Depois a gente vai ver juros começar a cair, isso vai dar uma porrada na bolsa para cima. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Boas empresas vão continuar crescendo apesar do governo. Boas empresas no Brasil são bem resilientes. Elas estão acostumadas com caos, com coisas difíceis. E os caras que mandam têm relacionamento bom com os governantes. Então a gente não precisa se preocupar tanto. Uma recomendação que eu te dou, se você quer realmente ganhar bastante dinheiro, é legal você aprender e se aprofundar em opções longas. Tem muita oportunidade. Então, esse governo vai gerar situações onde quem estiver posicionado vai ganhar bolada de dinheiro. Então, aprende e se aprofunda nisso. Acho que é a maior oportunidade. As outras operações e opções vão proporcionar ganhos também, vão proporcionar situações bacanas, mas as opções longas é a cereja do bolo, é onde você vai ter um retorno muito acima da média. Além disso, venda coberta que é uma operação muito boa, que acho legal fazer. Eu só te falo para evitar fazer em ações que podem explodir. Escrevi com as letras errado ali, como misturei as letras, mas é isso que eu estou falando. Ver as ações que podem explodir, por exemplo, poxa, varejo, que está barato, sei lá, alguma ação que você acha que vai ser afetada por um programa de governo. Não faz venda coberta, deixa a ação subir livre. Se quiser se posiciona com travas e opções longas em favor da alta da ação, alguma coisa do tipo, mas não vai para venda coberta nesse ativo explosivo. Essa é uma dica que eu dou. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter aberto sua mente e talvez te acalmado um pouco. A gente está numa situação positiva, tá? Mesmo que o país no longo prazo não esteja tanto, mas vamos ver, quem sabe, né? Vamos avaliar o que o pessoal vai fazer, mas tem dinheiro para ser ganho aqui, tem muito dinheiro para ser ganho, vamos ganhar esse dinheiro e se você vê que as coisas forem desandar, a gente manda o dinheiro para fora, a gente vai fazendo isso de maneira devagar e vai investindo lá fora também. Acho que vale a pena a gente correr esse risco de permanecer aqui. Eu não vou sair do Brasil só para passear, não vou fugir daqui nem nada. Vou ganhar bastante dinheiro nessa época porque vai ter muito dinheiro para ser ganho e tô aqui para te ajudar a ganhar dinheiro nessa situação também. Então é isso. Caso se você não saiba, se você está começando em opções agora, a gente vai abrir as nossas inscrições do Estratégia RCO 2.0, nosso curso completo que te leva do básico, completo básico ao avançado. Você aprende a operar da mesma forma que eu opero opções. Inclusive você tem acesso às minhas operações da minha carteira pessoal. O curso tem aulas gravadas, tem mais de 40 horas de aulas gravadas, tem lives também nas segundas-feiras. O acesso às aulas gravadas é vitalício. As lives, você tem acesso às suas lives, a das turmas anteriores e também eu deixo disponível. Quando a gente for ter uma turma nova, o ano que vem, por exemplo, você também tem acesso às lives dessa turma nova. Além disso, a gente tem a comunidade no Discord, separado por sala, que faz os assuntos ficarem bem mais organizados.
é bem mais produtivo. O iniciante consegue perguntar coisas básicas sem ter vergonha e o avançado consegue discutir estratégias avançadas, análises de maneira bem mais proveitosa. Além disso tudo, você vai ter acesso à assessoria OTM que eu fundei, que tem as melhores condições para você operar opções. Você tem assessores que conseguem te ajudar, que operam opções. Os nossos assessores, eles operam opções. Eles não só entendem, como eles também colocam a mão na massa. Então, se você tiver dúvida relacionada a alguma coisa seu operacional, a corretora, algum detalhe técnico, o seu assessor consegue te ajudar também. Então é isso, dia 23, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live onde a gente faz uma condição especial para quem está lá ao vivo com a gente faz um preço mais barato, essa é a tradição nossa, a gente sempre fez isso. Quem está ao vivo com a gente é beneficiado, a gente privilegia essas pessoas e faz um preço menor. A gente faz o mesmo preço que a gente fazia lá em 2020. Para as outras pessoas, depois da live, aí vira o preço atual, o preço 2022. Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para você vir para o grupo VIP e ser avisado da live dia 23 às 8 horas da noite. Então é isso, meu amigo investidor, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.